pessoas pelo poder do nome de Jesus. Paulo, em várias de suas passagens, inclusive, louvado seja Deus, em suas missões missionárias, foram feitos não apenas, com o espírito de palavras, mas também houve demonstração de poder. E este poder foi a autoridade de Deus na vida de Paulo, quando ele orou por várias pessoas que estavam enfermas, pessoas que estavam endemoniadas por espíritos de Satanás e enfermidades, e Paulo, pela autoridade do poder da palavra, repreendeu tais incômodos, e assim se sobressaiu o poder de Deus com a autoridade da pessoa de Paulo. Isso é o que consta na palavra do Senhor. A palavra diz: a vossa fé não se apoia em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. O crente deve se apoiar no poder de Deus. E de onde é que emana o poder de Deus? Emana da palavra, em que o crente deve meditar sempre que possível, sempre que ler a palavra, para que o poder de Deus se forme dentro dele e crie assim, louvado seja Deus, não apenas uma expectativa de desejo, mas se crie nele, louvado seja Deus, a formação do poder de Deus, e a pessoa de Cristo esteja dentro dele, para que quando ele venha falar sobre o Evangelho de Jesus, este venha a causar um efeito nos ouvidos, na mente e nos corações daqueles que estão ouvindo a pregação gloriosa do Evangelho de Jesus. Isto é demonstração de sabedoria do Espírito e poder de Deus. A Bíblia diz que os sinais seguirão os que crerem. E como os sinais seguirão os que crerem? Como os sinais seguirão os que crerem? Os sinais seguirão os que crerem quando nós colocamos em prática, louvado seja Deus, através do poder de Deus, através da glória de Deus, aquilo que está escrito no livro de Marcos: os sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Se comerem ou beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Isto, na vida e na prática do crente, torna-se sabedoria de Deus e também a expressividade de autoridade e poder. E estes sinais devem se acompanhar aqueles que crerem no poder de Deus. Apesar de que na atualidade muitas práticas cristãs que estão por aí, muitas igrejas já não acreditam mais, como por exemplo os reformados. Eles não acreditam na exemplificação do poder de Deus através dos crentes ou dos santos atuais, que pregam o Evangelho de poder e de autoridade no nome de Jesus, para que enfermidades sejam curadas, espíritos imundos sejam expulsos e pessoas sejam transformadas a partir da glória e poder de Deus expressada pelo Espírito Santo de Deus. Existe também, como diz a palavra de Deus, que surgindo, ou melhor, a Bíblia diz que quando se acabam, quando surge a ciência, que é o conhecimento da palavra e dos conceitos, a Bíblia diz que as profecias cessarão. Cessam-se as profecias. E a profecia, ela não é feita através da vontade do homem. A Bíblia diz que nenhuma profecia é de particular importância, mas os homens que falaram ou que profetizaram, falaram e profetizaram segundo a inspiração do poder de Deus, do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito de Deus falou através dos profetas em profecias, dos irmãos, dos crentes, dos santos. Louvado seja Deus, dos santos, mas esses santos não são aqueles que estão como enfeite de paredes, não são aqueles que estão como enfeite de paredes, não são aqueles que são feitos de matéria-prima, como gesso, barro, ferro, não são esses. São os santos feitos de carne e osso,
que vivem em obediência a Deus, né? E na plenitude da obediência às Escrituras Sagradas. E os irmãos da igreja de Coríntios precisavam saber sobre este modelo de fé e prática, louvado seja Deus, da palavra de Deus, que precisavam ser colocados em prática. Louvado. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilaram, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a sua glória. Mas quem tem esse mistério, essa sabedoria, não é, infelizmente, os intelectuais do mundo, né? Os sábios, quando a Bíblia é os príncipes do mundo, os intelectuais são os grandes filósofos, e entre outros que dominam, né, esse estágio do conhecimento. Não são esses. A Bíblia fala que os mistérios ocultos e o conhecimento da ciência divina aplicam-se apenas para aqueles que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida e servem somente a Deus, a este. É-lhes revelado a sabedoria que está oculta, as coisas de Deus, do qual o mundo não compreende, que lhe parece loucura, né? A Bíblia diz que a sabedoria do mundo, né, é loucura. A Bíblia diz que a salvação aos olhos do mundo é loucura, mas para nós é o poder de Deus. Não é o que está escrito isso lá em 1 Coríntios capítulo 1 e o verso 18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, ou seja, para aqueles que perecem, aqueles que morrem, aqueles que não fazem conta do Evangelho e da palavra de Deus. O Evangelho, a palavra que salva, a palavra que transforma, a palavra que diz que Deus tem um plano perfeito para mudar a vida do pecador, a palavra que diz que Deus vai entrar com providência na tua vida e tu vai mudar de vida. Isto é loucura aos olhos do pecador, aos olhos daqueles que são iníquos, daqueles que praticam iniquidades, daqueles que andam de mãos dadas com o mundo, daqueles que fazem a vontade, né, de um ou de outro para agradar, mas não conseguem se posicionar, não conseguem ter uma posição, não conseguem veridicamente mostrar firmeza na sua pessoa, na pessoa de Jesus. Tem pessoas que é o pé da igreja, o pé do mundo, é o pé da igreja, né, quer adorar dois senhores. Ele quer estar na igreja adorando a Deus e quer estar lá do outro lado, nas festas mundanas, participando das aventuras, né, culturais, que muitas vezes vêm carregadas de idolatrias. As pessoas pensam que idolatria é apenas, né, uma pessoa que adora um objeto, mas situações como essa também é idolatria. Né? Qual é a verdadeira intenção, né, de certas festas que trazem a cultura por trás? A cultura é importante, mas nós temos que saber qual é o verdadeiro objetivo que tem por trás dela, para que a gente não venha andar na sabedoria, né, humana, mas sim na sabedoria de Deus, porque a Bíblia diz que o Espírito do homem conhece apenas as coisas que são no coração do homem, ou seja, as coisas da natureza humana se manifestam, e se o crente não vigiar, também o espírito do homem ou do velho homem nunca sai de dentro dele, sempre quer participar dos rudimentos do mundo, abraçar, né, as coisas que são mundanas, mas não consegue se separar 100% e agradar somente a Deus, porque dentro deste crente ainda tem, né, uma grande parte do mundo que persiste em lhe mandar para estar no meio, né, do mundo, no meio da secularidade. Uma pessoa ainda dessa ainda pertence ao mundo secular, ela não consegue viver só para Jesus, ela não se satisfaz, ela ainda não tem o espírito do discernimento, e a Bíblia diz, louvado seja Deus, que o Espírito de Deus ele tem ciúmes, e é preciso que nós venhamos servir somente a Deus, porque a Bíblia diz, o Espírito de Deus tem ciúmes, ele é ciumento, ele não vai querer dividir você, crente, com os amigos que participam da festa, que participam de uma roda de cerveja,
que participa de uma festa cultural, como nós estamos vivendo agora de São João. Tem muito crente agora que procura se desviar para ir dançar forró, participa das vindas fora do mundo, está lá tocando Mastruz com Leite e a pessoa está lá. Está lá tocando Luiz Gonzaga e a pessoa está lá pulando no pé só. Por quê? Porque ainda não confessou a Jesus, ainda não entendeu que Deus tem um espírito de ciúmes, que Deus é ciumento. Deus não se agrada. A Bíblia diz: não podeis servir a dois senhores, ou serve a um ou a outro. Louvado seja Deus. Então é nisto que nós temos que entender, louvado seja Deus, que Deus ele é um Deus ciumento. Louvado seja o nome de Jesus. E nisto, louvado seja Deus, precisamos entender, porque o Espírito de Deus, a Bíblia diz que ele penetra todas as coisas, e ainda as profundezas de Deus. O Espírito de Deus, ele sabe o que tem dentro do coração do homem, ele sabe o que se passa, ele faz uma leitura. Por quê? Porque o Espírito de Deus conhece as profundezas de Deus. Não iria ele conhecer os sentimentos, as intenções do coração do homem, o seu comportamento, o seu modo de pensar, de agir? Louvado seja o nome de Jesus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que provém de Deus. O homem, o crente que verdadeiramente tem o Espírito de Deus, ele percebe quando o Espírito Santo lhe coloca a prova em ciúmes, porque dentro do coração do crente vai ferver, louvado seja Deus, e arder um fogo que lhe dirá que ele não pode estar com os seus pés ali, naquele lugar, não pode estar com os seus pés, mas os ímpios participando de uma coisa que os ímpios estão fazendo, ele não pode estar ali. Não é isso que a palavra de Deus diz. Lá em Salmos, no capítulo 1, um Salmos mais conhecido de todo crente, principalmente os mais simples, quando aceitam a Cristo, é o Salmos 1 que indica, dizendo o seguinte: bem-aventurado. Bem-aventurado, o que quer dizer a palavra bem-aventurado? Feliz é o homem, feliz é a mulher, feliz é o jovem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se senta, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ele tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. O crente não pode, tem crente que quando bate uma lata, ele já está lá. De noite, não tem força para vir buscar Jesus, não tem força para vir orar, não tem forças para dizer não ao pecado, mas está lá entre, louvado seja Deus, o fogo e a frieza. É gordo. Aí a palavra de Deus, ela diz que quem é gordo, quem não é quente nem é frio, a Bíblia diz que Deus vai cuspir de sua boca. A Bíblia diz: eu vou cuspir você de minha boca, porque não é gordo, você não é frio, mas antes fosse frio, fosse gelado, ou antes fosse quente demais, extravasante. Mas não, é entre um meio termo. Deus não aceita quem fica na corda bamba. Deus não aceita quem fica na corda bamba. Ou é crente ou não é, ou se converte ou fica logo no mundo e segue logo a tradição e a iniquidade dos iníquos e fica de vez no mundo. Porque a Bíblia diz que Deus conhece a diferença daqueles que são seus. E o Espírito de Deus é ciumento. O Espírito de Deus, ele tem ciúme. Você foi comprado como propriedade de Deus. Como propriedade de Deus você foi comprado. E você precisa entender que você é particularidade do Senhor. Particularidade de quem, irmão? De Deus. Você foi comprado e você é particularidade dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vejamos aqui o que diz a palavra do Senhor Jesus Cristo no capítulo do livro de Êxodo, no capítulo 19, o versículo de número 5. Olha o que diz a palavra: agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Olha o que diz a palavra.
Você é propriedade peculiar de quem? De Deus. De todo quem? Os povos. Deus não chamou Israel de dentro dos povos? Por que você crê e quer ficar no meio do povo que não obedece a palavra de Deus? Por que você quer copiar as pessoas que não são santas? As pessoas que não são crentes, que não vivem o modelo de santidade, que não vivem em obediência à palavra, mas o crente persiste em querer estar lá. É porque a pessoa ainda não se rendeu aos pés de Jesus. A pessoa ainda não se converteu. Precisa se converter. Precisa, louvado seja Deus, quebrar o elo com o mundo. Precisa quebrar o elo com o mundo. Precisa romper a aliança com o mundo para poder agradar a Deus. Porque um pé na igreja e outro pé lá dançando São João não dá certo, não. Não dá certo, Deus não se agrada. Não é do agrado de Deus. Um pé na igreja e um pé lá no funk, não tem como. Uma hora está na igreja, outra hora está lá no fluxo, no funk, pulando. Uma hora está na igreja, outra hora está lá na roda, né, de amizades que não cultuam a Deus, que não adoram a Deus, mas que fazem orgias a Satanás, que fazem homenagens ao diabo, mas a pessoa está lá, não quer nem saber, mas está lá. Mas não veio da igreja adorar a Deus, não vem no culto de oração porque acha difícil combater, não vem no culto de doutrina porque não quer ser instruído segundo o poder da palavra de Deus, aí anda segundo as suas próprias concupiscências. A pessoa desta está em desobediência, ela está precisando de exortação. Louvado seja Deus. Muitas vezes a palavra parece ser meio dura, né? Parece assim, não, a palavra é dura, mas a Bíblia diz que toda correção a princípio ela não traz, né, um bom impacto, mas quando passa, louvado seja Deus, quando passa a repreensão logo vem a luz. Não é isso o que está escrito? Louvado seja Deus. Então às vezes é necessário, louvado seja Deus, trazermos uma palavra com um pouquinho mais, né, de pimenta do reino, né, aquela pimenta do reino, para que a pessoa possa compreender, né, o verdadeiro motivo de se pregar uma palavra dessa forma. A Bíblia diz: e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Mas se você suporta a correção de Deus, a correção, Deus nos trata como filhos, porque que filho há que o pai não corrija? Mas se você está sem disciplina, dos quais todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Bastardo quer dizer rebeldes, né? É aquele não obediente. É o que diz a palavra de Deus. Veja o versículo 11 que diz: e na verdade toda correção ao presente não parece ter gozo, ou seja, não traz alegria, não traz satisfação. Quando uma pessoa que é crente é corrigida, exortada, é repreendida, o primeiro sinal que fica é a insatisfação da sua alma. A pessoa não se sente bem, a pessoa talvez fique com baixa estima naquele momento, talvez por causa do seu ego, né? Talvez por conta dos seus próprios conceitos, dos seus próprios pensamentos, né? Da sua formação de pensamento. A pessoa é um formador de pensamento, mas ela não aceita quando ela é repreendida. Quando alguém diz: você precisa de uma mudança, você precisa deixar alguns hábitos e ser mais obediente às Escrituras. A Bíblia diz que ao presente momento não traz gozo. Não traz gozo. O que é que traz? Insatisfação, tristeza, vergonha. Mas a Bíblia diz: senão de tristeza, mas louvado seja o nome de Jesus, senão de tristeza, né? Não é de gozo, não é de alegria, mas traz tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Depois que passa, a pessoa compreende, porque ela vai meditar, ela vai pensar, ela vai raciocinar,
e ela vai entender que ela estava errada e que agora a correção que Deus usou através do pastor, através do pregador, era necessário para que ela se consertasse, porque da forma como ela se encontrava não estava no agrado de Deus. E o Espírito Santo de Deus é quem penetra todas as coisas, e Ele mostra, louvado seja Deus, na palavra Ele mostra de forma pessoal, íntima. Quando a pessoa passa a fazer um exame de consciência, de entendimento, ela percebe se ela está certa ou se ela está errada, e o próprio Deus é quem impulsiona ela, né? O próprio Deus é quem leva ela ao arrependimento. Amém? Então foi isso que o apóstolo Paulo quis dizer aos irmãos da igreja de Corinto, como igreja que precisavam, louvado seja Deus, viver em sabedoria do Espírito e não em sabedoria do mundo, não em sabedoria secular. Tem pessoas que fazem tanto esforço para se aparecer e às vezes nem precisam. Tem tudo que Deus já lhe deu, mas continua com aquela incontinência de desobediência e com aquele índice de critério de querer andar abraçado com os rudimentos do mundo. Ainda não entendeu que ela tem que viver separada, em obediência, santidade, louvado seja Deus, apenas para o Senhor. Louvado seja Deus. Mas Deus é bom e vai dando um crescimento como deu a sua igreja. Amém? Louvado seja Deus. Que Deus abençoe assim a todos. Agradecendo a Deus e aos irmãos por essa oportunidade. Vamos ficar de pé em nome de Jesus e vamos encerrar em nome do Senhor Jesus.